da destruição que eles querem, física e mentalmente e o mais que puderem. Vocês sabem do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. Filho, é fácil, qualquer um faz, mas criá-los, não, você não é capaz. Ele nasce, cresce e o que acontece? Sem referência a seguir, sem terá quem ouvir. Um mau aluno na escola, certamente ele será mais um menino confuso no quarto escuro da ignorância. Se o futuro é das crianças, talvez um dia de você ele se orgulhará. Você ter duas saídas, ter consciência ou se afogar na sua própria indiferença. Escolhe o seu caminho, ser um verdadeiro preto, culto e informado, ou ser apenas mais um negro limitado. Negro limitado. Limitado, dê nos ouvidos. Dê nos ouvidos. Escolhe o seu caminho. Limitado, dê nos ouvidos. Escolhe o seu caminho. Eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É muito louco isso, mas tinha uma coisa que eu não podia falar que tá com meu pai também era legal. Meu pai ia pra lá com o oficial de justiça, pra tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar. Ela proibia eu de encontrar meus filhos. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Falou assim, Maiana, fala com seu pai que você não quer ir. Aí foi assim, um genitor fazer, alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Já que eu não podia tê-las, eu tinha um sonho. E isso a mãe dela não podia me tirar. Na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você causou, já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender. O filho começa a demonstrar o desafeto por aquele pai, a rejeitar o pai. Às vezes de forma leve, mas vai crescendo. Consiste em programar uma criança para odiar um dos seus genitores sem motivo. A criança se torna objeto
do desejo de um dos pais para atingir o outro, ou seja, ele se torna veículo, instrumento de vingança. Ainda é um tema desconhecido. Muita gente, embora saiba na prática o que acontece, ainda não sabe que existe uma lei no Brasil, que pode, em sendo necessário, invocar a aplicação da lei. Eu acho cruel, não tem nada mais cruel, porque é covarde e o que é pior, não deixa marca, né? Visível, né? A alienação parental é exatamente isso, é um nome que se dá a um velho problema, né, uma velha questão que é essa maldade humana. Fatalmente, eu fui vítima. A guarda compartilhada bem aplicada pode sim inibir, em muitos casos, a ocorrência do processo de alienação parental. Uma pessoa alienada, ela não é completa. Nós sabemos que Deus, seja qual for o nome, qual for a religião, qual for a crença, né, atribuiu ao homem e à mulher a geração de um terceiro ser. Retira um desses da personalidade, da formação, certamente que não vai estar completa. Então, pai e mãe são essenciais na formação do caráter, né, de um filho, da formação psicológica, né, da cultura, nessa fusão de culturas, né, de duas famílias, gerar um terceiro ser. Então, a falta de um desses seres vai gerar um ser deturpado, um ser incompleto, um ser revoltado, certo? Do ponto de vista social, ele não vai ter facilidade nenhuma, pelo contrário, alta dificuldade de se sociabilizar, de se relacionar com os coleguinhas na escola, né, com namorado e namorada, com marido e mulher, e assim ele vai perpetuando essa doença. Né? Ele não será um ser sadio socialmente e nem fisicamente. E no dia seguinte ele marcou, minha mãe disse que ele ia vir nos buscar para jantar, então a gente ficou prontinho, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo como ele não vem? Ele não quer saber de vocês mesmo. Ele já tá com outra mulher, já tem outro casamento, mora em outro lugar, seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai, ela fez outra história. Ela combinou com ele dele nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né, ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas, e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou pra minha mãe falou, pois é, elas ficaram tão abaladas. E eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor pra todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. A minha mãe falava que ele era um vagabundo, que ele não queria nada com a vida, e que pai que ama de verdade sustenta. Então isso foi criando uma confusão muito grande na minha cabeça. Falava mal, dizia que ele não prestava. Minha mãe já brigava com a gente, ou então mesmo batia na gente até para não ter esse contato com ela. Quando a menina tinha 1 ano e uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Então eu lembro que a minha mãe passou 3 meses, a gente estava na escola, passou 3 meses e tal, acho que ela entendeu a situação, não lembro, e pegou a gente e voltou pro Rio, foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada, arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. A coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Desde que eu entrei com o processo de guarda em 2012, né? De lá para cá eu não consigo notícia nenhuma da minha filha, tanto pela parte social, psicológica, social, informações escolares, não consigo nada referente à minha filha Bianca. Eu não tenho informação nenhuma dela. Foi só ela descobrir que eu entrei com o processo de guarda, aí minha vida virou um reboliço.
E você foi acusado, né, pela mãe de ter abusado sexualmente da criança. Exatamente. Teve uma falsa denúncia nela. Ela usou um acidente que minha filha sofreu de bicicleta para tentar me incriminar. Eu já estou provando isso perante a justiça, né? Mas através dessa denúncia eu tive o afastamento total da minha filha e eu não consigo chegar perto dela, não consigo obter informação nenhuma. Ou seja, eu sou o inocente da história e não consigo ter acesso a nenhuma criança, nenhuma informação escolar, nem nada. Isso o próprio judiciário não me dá. Eu tive visita ao Conselho Tutelar de Aparecida. Chegando nesse conselho, tive uma notícia que teve uma denúncia anônima onde eles fizeram uma investigação, uma visita à criança. Nessa visita, nesse laudo que eles fizeram, eles colocam que a minha filha está proibida de participar de qualquer atividade escolar, tipo eventos, tirar foto, nada disso a criança pode participar. E em visita à casa da criança, foi colocado que a criança tem fezes espalhadas pela porta da sala, a criança não tem uma cama para dormir, e isso me machuca muito, porque eu vi um laudo recentemente de uma psicóloga num processo da minha mãe, dizendo que a criança está bem, que ela não me chama mais de pai, ela se refere a mim como o Anderson de Taubaté. Então, eu queria deixar para você agora, Anderson, um momento para que você faça um apelo ao Poder Judiciário para que veja com bons olhos essa tua situação. Eu peço à juíza, promotora do caso, conselheiros, todo mundo que tem acesso à criança, que leiam os laudos, que verifiquem as provas já contidas, que façam uma investigação minuciosa nesse caso. Cada dia que a criança está longe da família dela é como uma punhalada no peito nosso, dói demais. E se a tua filha estiver nos assistindo agora, o que você poderia falar para ela? Bianca, papai te ama e papai vai continuar lutando por você. Papai não vai desistir. Ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. O próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo,
eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico de isso é caso de terapia, um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia, é caso de cadeia. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí. Eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas e se for falsa? A mãe deve ser afastada? É como se você fosse espancado, abusado, sabe? É uma dor muito profunda. É maus tratos. Eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo. Minha mãe orientava, se você não falar quando chegar em casa que seu pai foi lá na escola e visitou você e o seu irmão, você apanha Quando também. ele não pagava pensão, a minha mãe proibia a gente de vê-lo. E acho que ela não percebia na época o quanto isso fazia mal pra mim e pro meu irmão. Eu não posso ver meu pai porque ele não pagou a pensão. Como assim? Ele é meu pai, eu tenho que ver ele. Eu preciso dele do meu lado. Quando a minha mãe me proibia de ver meu pai, ela não me proibia só de ver meu pai. Ela me proibia de ver meu pai, a minha madrasta e os meus irmãos. Ver o pai preso com um monte de bandido, sabe? Ter essa imagem do seu pai é horrível. E claro que a gente não foi visitar ele, né? Sem cabimento. Mas eu nunca vou esquecer disso, sabe? Eu acho que eu nunca faria isso com o pai dos meus filhos. Porque se dissesse que a gente estava passando fome, mas a gente não estava. Minha mãe tinha condições nessa época. Ela só queria aquilo por pirraça. Eu vivo com ele e me dói muito tudo que minha mãe fez, sabe? E olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras do que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, para mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que... qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas. Sempre tem que organizar elas, de alguma forma. E eu comecei a notar que as coisas não davam bem, começou a haver um certo distanciamento. Fomos nos afastando
Ela acabou por ficar em Lisboa e eu fiquei no Porto. E houve um dia que eu cheguei e ela começou a bater. Bem, um dia disse, olha, eu de facto não quero estar casada, não gosto, eu quero o divórcio. E depois gerou-se a separação. Passou a andar 24 horas por dia com a filha. Na altura ela decidiu ir para a casa da mãe e levou uma filha. De repente comecei a ver cartas de tribunal em meu nome. Ao fim de 30 segundos, o juiz, em conferência de pais, indagou se ambas as partes estavam de acordo. Como não estavam e havia uma situação de conflito, ele optou imediatamente pela mãe, sem qualquer tipo de subterfúgio, logo. Foi atribuída à mãe a guarda da menor. Se o pai quer ver a criança, então tem que andar 250 km. E pronto, separa-se a família como se separa um carro. Ok, o carro é teu, agora ficas tu com ele. Um regime de visitas. O tribunal entendeu assim. Nunca, mas nunca foi cumprido. 7 meses sem ver a minha filha. Portanto, eles não têm mecanismos de fazer cumprir as suas próprias determinações. Por favor, não metas a filha no meio disto, porque eu não quero. Isso não és meu, não és de mais ninguém. A criança é minha. Stop. Porque não se trata dos meus direitos, trata-se dos direitos dele. Isso foi determinante no meu afastamento da minha filha. A mãe mudava de residência para estar mais perto. Portanto, isso aconteceu 3 vezes. O pai paga a pensão. Para o resto não é preciso. Eu visitava a minha filha nos intervalos da escola. Portanto, ia de Torres Vedras à Charneca da Caparica, 2 vezes por semana, ver a minha filha entre as 10h30 e as 11 nos intervalos da escola. É um dado que realmente é injusto para quem sofre na pele. Ela sabe perfeitamente que os tribunais de família não sabem reagir perante uma situação de conflito. Eles próprios ficam perplexos, eles não sabem reagir. Tribunal 0. A minha presença passou a ser uma presença não grata na escola. Ela retirou do infantário. No infantário, por simplesmente tentativa de estar com a minha filha, de ir lá, ir buscá-la, falar com ela, vê-la, e foi-me sempre fechada a porta. Eu quero estar com os meus filhos, eu quero ver os meus filhos, não quero servir apenas para pagar uma pensão alimentar. Do ponto de vista material, que podia levar tudo aquilo que quisesse. O único ponto em comum que me poderia de facto magoar era a filha. E aí tornou-se um cavalo de batalha sério, não é? Entravam os requerimentos mais disparatados de parte da mãe. E lembro-me que numa das audiências, enfim, houve algumas insinuações e em que o juiz determinou de imediato que a criança não voltaria a ficar em minha casa. A mãe tentou inventar alguns problemas, inclusive de abuso sexual. Insinuações de que, por exemplo, eu molestava os meus filhos. Na conferência de pais, acusou-me que eu violava a criança com os dedos. Foi inclusivamente dito que eu tinha abusado sexualmente da menor. Estava e fiquei perplexo, porque a pessoa não está à espera de uma acusação desse tipo. Se bem que eu já sabia que era habitual esse tipo de acusações. Ela começou-me logo a acusar que tinha gravações do filho em que eu lhe fazia dói-dói no rabinho. Portanto, por mais disparatados que os requerimentos fossem, iam conseguindo o seu intento, que era que eu não tivesse qualquer contacto com a menor. O objetivo dela era tentar me destruir. A advogada dela uma vez disse, eu pus aquilo tudo porque eu tenho que defender a minha cliente, eu sei que isto é mentira. Disse, olha, em vez de estar a defender a sua cliente, está a prejudicá-la. Porque a verdade liberta, essencialmente. E tudo mais que não seja isso, condiciona a liberdade das pessoas. A primeira juíza, perante esta carta, ordenou que nos primeiros meses iria ter visitas vigiadas. Eu senti-me como aquele chinês na Praça Tiananmen em frente de um tanque. Mais uns meses, agarrado a um espaço de 3 por 3 metros, com 2 assistentes sociais, ali a verem toda a relação entre pai e filho. É como se eu sentisse que estava a ser amputado lentamente. E a ver, vamos, porque o pai está a ser investigado sobre abuso sexual. E pronto, eu não a via desde os 3 anos e meio e depois via com 5 e meio, 6 anos. A tentar chegar a um acordo entre as partes, sempre com o objetivo do superior interesse da criança, que é uma coisa um pouco indefinível. Eu já vi muitos crimes praticados em nome do superior interesse da criança. Nenhuma justifica que se use um filho como arma de arremesso. Deixei de ter direito aos fins de semana. Alterar a regulação do poder paternal. Tive 5 anos à espera. 5 anos. Tanto quanto sei, a mãe nem sequer foi multada por qualquer incumprimento. Portanto, num espaço de 7 anos, eu estive com ele durante 10 minutos. Demoraram 1 ano a marcar a conferência de pais. E ela dizia que aquilo fazia parte do jogo.
E fica sem emprego, sem dinheiro, sem coisa nenhuma. Eu gastei imenso dinheiro, tudo o que tinha. Eu não estou com o meu filho mais novo há cerca de 2 anos e meio, 3 anos. A criança é minha. Veio da minha barriga, é minha. Acentuavam a tónica de que o pai o tinha abandonado. E com comunicações sistemáticas ao tribunal, e o tribunal completamente borrifante para o assunto. Qualquer pai tinha desistido. O processo é monstruoso. 10 anos. Mas foi tudo inútil, nada funcionou. O mais velho deixei de ter contacto com ele completamente. Estar este tempo todo sem estar com o filho, amá-lo. Isto dói muito. Mas ao mesmo tempo nasceu em mim uma força interior muito forte para lutar contra isso. Olha, isso aí é uma coisa, é dantesco o que se vive. Problemas físicos, tipo dor de estômago, queda de cabelo, ansiedade, não dormia. Aquilo que sinto, que tenho saudades dele. Não lhes interessa o filho, o que interessa é fazer mal àquela pessoa. Sabe que estas crianças nem estão vivas nem estão mortas. Penso que ele desenvolve um mecanismo de escape, ou seja, de compensação. Nem ninguém sabe em que direção elas caminham. Quando nos viu, a atitude que tomou foi a atitude de bebê. Gatinhava, pouco falava. Eu penso que estamos perante o maior genocídio de crianças na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em termos de orfandade, penso que sim, e portanto irão ser responsabilizados. É uma situação complicada, mas é o que ela agora refere, e pronto, já consegue conversar sobre o que ela sente, que era uma coisa impossível aqui há uns tempos. Ela refere que não sente rigorosamente nada, que é um vazio a vida dela. Este jovem queria ver o filho, mas foi impedido pela ex-companheira. Um dos PMs manda o rapaz ir embora e faz ameaças. Vai lá, não queira te falar da polícia não, vai lá. Vai acontecer o girando na justiça pra tu ver teu filho, cara. Se ela não deixou tu ver teu filho, aí tu vem e paga essa papagaiada aqui, sendo que a polícia poderia estar trabalhando, tu ganhou, tá correto. E tá atrás de tu. E a população vai te dar uma surra. Vai dar raiva de tu, viu? Vem cá aí. O jovem não vai embora. Ele insiste em conversar com a ex-companheira, mas novamente é impedido. Tem gente que pede, papai, nós estamos com tanta paciência contigo, pai. Vai embora, cara. Ei, mas tu já ouviu falar que tem cidadão que pede pra apanhar, que gosta de apanhar da polícia? Aqui é 4 homens, tu acha que vai conseguir vencer 4 homens desse aqui, com o pau na mão? Tu pega aqui teu ônibusinho, aí tu vai lá, procura teus direitos, faz um B.O., faz o que tu quiser, depois tu vem e resolve teu problema. Aí a gente for pra cima de te quebrar aqui, tu vai sair daqui quebrado, ainda vai pra delegacia quebrado ainda. Apanhado. Se tu fosse vagabundo, tu já tava na peia, mas tá vendo que tu é um cidadão, aparentemente, aí nós estamos tentando resolver na maior tranquilidade, que tu não pode bater em cidadão não. Mas tu tá pedindo pra apanhar, tá todo mundo vendo aqui. A polícia não tem essa paciência não. Chama ela aí pra gente aí. Pra quê? Pra quê? Não, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora! As cenas são fortes. O rapaz leva vários golpes de cacetete. Veja nessa imagem. Um dos policiais acerta a cabeça da vítima, que parece desmaiar depois da pancada. O jovem, mesmo no chão e sentindo fortes dores, ainda é agredido. As cenas são presenciadas por vários moradores que nada podem fazer diante da covardia dos policiais. Deixa eu te falar,
policial, ela tá querendo descumprir a lei. Vai ser descumprida a lei, então? Se Jorge, diretor, ninguém, não, meu filho só não vai descumprir a lei nenhuma, não. Ele não vai entrar? Tudo bem, ele vai entrar, vai ficar todos junto com as outras pacientes. O diretor não permite, só por causa disso. Porque todas as outras pacientes vão estar no mesmo local, tudo sem roupa, tudo desrespeitando as outras pacientes. Infelizmente, o hospital não tem estrutura como nenhum outro hospital tem essa estrutura de um box individual. A lei existe, a gente sabe que ela existe, mas o diretor não libera por causa disso. Foi explicado a esse senhor desde a hora que ele chegou aqui. A esposa dele, inclusive, já teve um bebê, está quieta lá no canto dela, fazendo o papel lindamente dela de mãe, e o senhor está porneando desde a hora que chegou aqui. O senhor quer entrar? O senhor quer entrar? Pronto, entrar, porque pra mim é indiferente, o senhor assistir o parto, não assistir o parto, independente. Tá bom, pega a sua leizinha, pega a sua lei. O senhor guarda a sua lei, você quer entrar? Você, o papai, a mamãe estão com um probleminha aí, não é? Mas é um probleminha que a gente pode resolver. Você não quer vir? Eu não quero vir. Pois é, mas acontece o seguinte, você não tem querer. É o que a sua mãe, ela também não pode ficar sem ver você. Tudo bem, você não tem saudade dela? Sim, eu gostaria muito dela ir para São Paulo. Precisa, porque eu não vou vir para o Rio. Você não vai vir, seu pai vai levar uma multa terrível, que eu duvido que ele não te traga. Eu não vou, eu não vou de jeito nenhum. Já está, olha, decisão de juiz, foi o que a juíza lá decidiu, é que você venha de 15 em 15. Mas ela vai vou pagar a tua passagem, ela vai pagar tudo, mas você vai ter que vir. Não. Chegar num acordo, olha só. Você não tem que querer colocar sua vontade. Não foi pronto? Não tem não. Você não está entendendo o alcance do negócio. Você não tem que querer. Você tem que fazer aquilo que o juiz decidiu. Entendeu? Mas eu não vou vir. Porque é ruim para mim. Eu tenho 20 anos, eu faço faculdade. E hoje em dia eu moro com meu pai. Diego tem 27 anos. É um empresário bem-sucedido que mora com o pai, por escolha própria. Vive mais com a mãe e tenta construir uma relação com o pai. Fiquei 11 anos sem vê-lo. Depois de 17 anos separados pela mãe, eles conseguiram se entender. E eu terminei o colegial e eu cansei. E eu saí de casa brigada com a minha mãe. Chamei um táxi e fui embora, sabe? Fui pra casa do meu pai. Meu pai, claro, que me recebeu de braços abertos. Olha, eu sei que sua mãe te magoou, mas você precisa superar isso. Acha que me preocupo com isso? Ela me fez fazê-lo de otário. Um homem que eu não conhecia, um homem que nunca tinha feito mal a mim. Como vou confiar em alguém que me levou a fazer isso? Talvez não possa confiar. A verdade é que as pessoas que praticam são pessoas doentes. O quadro otimista para essas pessoas doentes é um tratamento psicoterápico. Minha mãe se mudou comigo para uma cidade a 4 horas de distância e não comunicou ele. Só depois de 2 anos de procura, ele descobriu onde a gente estava. Até aí, eu já tinha 5 anos. Eu me lembro que quando eu vi meu pai novamente, uma mulher nos ajudou na reaproximação. Eu acho que era uma psicóloga. Eu senti uma alegria enorme em revê-lo, mas ao mesmo tempo uma angústia. Pois a minha mãe sempre falava mal dele, dizia que ele era agressivo, que ele era perigoso. Depois disso, eu lembro que tínhamos visitas, mas elas eram sempre muito tensas. Minha mãe me colocava muito medo e dizia que enquanto eu me divertia, ela ficava sofrendo. E em muitas visitas ela dizia para que eu falasse que não queria ficar com ele. Daí ela me levaria à praia, me daria canetinha, lápis de cor, brinquedos, enfim, coisas que eu queria muito quando eu era criança. E com isso eu fui me afastando do meu pai. Mesmo assim, ele nunca me forçou a ficar com ele.
mas eu era criança. Então o fato de ir à praia, o lápis de cor naquele dia, era melhor do que ficar com ele. Minha mãe me infernizava tanto com informações negativas que quando ele vinha me ver, o que eu mais queria é que ele fosse embora o quanto antes. E com toda a coragem, sem me preocupar nem um pouco com o que ele sentia, eu o mandava embora o mais rápido possível, para que eu tivesse o meu alívio. Ao invés de amor, o meu pai foi virando sinônimo de coisa ruim. Quando ele vinha me ver, a minha vida virava um inferno. A minha mãe tornava a minha vida um inferno. Se eu fosse um pouquinho educada e desse atenção para ele, até de castigo eu ficava. Eu morria de medo da minha mãe. Ela ficava muito nervosa com a reaproximação do meu pai. E foi assim por muitos anos. Ele morava em outra cidade. E todos os meses, ele viajava 4 horas para me ver. Até eu completar 15 anos, eu o maltratava, batia com a porta na cara dele. Ainda assim, mesmo com tanto maltrato da minha parte, ele nunca desistiu de mim. Nunca atrasou a minha pensão e nunca deixou faltar nada para mim. Quando eu fiz 15 anos, ele falou: hoje você não vai bater a porta na minha cara, hoje você vai me ouvir. Foi mais ou menos assim, eu não me lembro de tudo, mas ele continuou falando. Durante esses 15 anos, nunca te abandonei, nunca esqueci de você um dia que fosse. Esperei você crescer. E hoje você poder pensar e decidir. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: você quer conviver comigo? Você quer conhecer seu pai, filha? Eu te amo muito. E eu cruelmente humilhei ele mais uma vez. Eu disse: não precisa vir, nunca mais. Nem sei por que você vem. Você sabe que eu não quero que você venha. Ele parou, olhou 5 minutos para mim e disse: tá bem. Você sabe que eu nunca desisti de você e que a amo mais que tudo na minha vida. Eu não vou te atrapalhar, saiba que eu te amo. E você sabe onde me encontrar, esse é o meu telefone e o meu endereço. Se um dia quiser conversar comigo, estarei te esperando. Ele foi embora e nunca mais voltou. Ano passado, eu procurei escondido da minha mãe e não o encontrei. Mas eu achei a minha tia, irmã dele. Eu conversei com ela e no dia seguinte ela veio até mim. Foi muito triste, porque ela disse que o meu pai havia morrido há 3 anos. Ele tinha tido um infarto. Ela contou que na época avisou a minha mãe e ela não me disse nada. A minha mãe não me disse nada. Vocês acreditam nisso? A minha tia me entregou uma caixa com muitas cartas do meu pai para mim. E em uma delas, ele disse que nunca pôde cuidar de mim, em meus pesadelos, nas minhas doenças, porque ele nunca pôde nem sequer saber delas. Hoje eu sou triste, carrego muita culpa, uma saudade sem fim do meu pai. Saudade do abraço que eu não dei, da conversa que eu não tive, do carinho que eu não fiz. Minha mãe, se é que pode ser chamada de mãe, não tenho mais contato. Ainda não consegui perdoá-la, nem sei se quero. Ela roubou momentos meus e do meu pai. Ela tirou de forma cruel meu pai da minha vida.
tenho essa triste história, mas quero poder ajudar outras pessoas, assim como eu, para que não sofram o que eu sofri. Acho que eles esquecem que eles não são mais marido e mulher, mas eles continuam sendo pai e mãe. So what else than me? Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low. Okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling, not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's gonna be a monster in their future. What if there's just a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone, including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily.
A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou! Eu vou! Eu vou!
Meu nome é Antônio, eu sou pai e quero o direito de levar a minha filha à natação. Eu sou Eduardo, sou pai e quero ter o direito de ir ao cinema com a minha filha. Meu nome é João, eu sou pai e quero ter o direito de colocar a minha filha para dormir. Meu nome é Francisco, eu sou pai e quero o direito de olhar para o meu filho. Meu nome é Tiago, eu sou pai e eu quero ter o direito de passear de mãos dadas com a minha filha. Meu nome é Márcio, eu sou pai e quero ter o direito de ver minha filha aprendendo a fazer contas. Meu nome é Vitor, eu sou pai e quero ter o direito de andar de bicicleta com meu filho. Meu nome é Arturo, eu sou pai e quero ter o direito de escutar música com meu filho. Meu nome é Miguel, eu sou pai e quero o direito de cuidar da minha filha quando ela está doente. Meu nome é Gabriel, eu sou pai e quero o direito de abraçar e beijar minha filha, hoje e sempre. Meu nome é Bernardo, eu sou pai e eu quero o direito de tomar café da manhã com a minha filha. Meu nome é Pedro, eu sou pai e quero o direito de ser pai do meu filho. Meu nome é João e eu amo meu pai e minha mãe. Hoje é um dia muito feliz em minha vida. Vou encontrar alguém que não vejo há muito tempo. Uma pessoa muito especial. Alguém que no passado me ensinaram a esquecer. Seu pai não liga pra gente, está entendendo? Está ouvindo? Aos 4 anos de idade, vi o que ainda não conhecia. Eram brigas, discussões e falta de amor. Lembro que ficava triste e muito assustado. Só agora, 16 anos depois, entendo o que aconteceu. Meus pais se separaram e eu fui vítima. Fui ensinada por minha mãe a deixar de amar meu pai. No início, sofria muito. Sentia saudade e raiva ao mesmo tempo. Mas aos poucos, fomos sendo afastados um do outro até apagá-lo de minha vida. Você não está entendendo? Você não liga pra gente, pra sua família. Vai embora, sai daqui, vai embora! E naquela época, naquela época eu era uma criança. Mas hoje quero recuperar o tempo perdido, abraçar meu pai e simplesmente dizer que o amo. Se você é mãe e afasta os seus filhos do pai, mude enquanto é tempo. Com essa atitude, você vai perder os seus filhos. Se você é filho, ame seu pai enquanto é tempo, ele te ama. Cuide dele, abrace ele, faça carinho, dê valor. Enfim, ame ele, faça o que eu não fiz. Se você é pai, faça como o meu, nunca desista. Embora eu maltratasse o meu pai, sempre soube do amor dele por mim. E isso me dava segurança e força. Essa é a minha vida. E espero que o meu sofrimento possa impedir o sofrimento de outras pessoas que, assim como eu, foram alienadas. Ou seja, tiradas do próprio pai. De forma cruel e egoísta. Que Deus abençoe vocês. Hi, Daddy. Hi, girls. I miss you, Daddy. I love you, Daddy. Can't wait to see you. Happy birthday, Dad. All I want is nothing more. Hear you knocking at my door. Now I'm built a home. I will see Daddy and I hope he could come home soon. Went to the doctors, found out we're having another girl. Take a look at face today. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears. Good night, Dad. Good night, honey. Love you. If you had a wish today, what would your wish be? That my dad could be here. Our sons are doing what they need to do to
protect the country? You don't realize the sacrifices that you guys make. You sacrifice your friends that you grew up with, and especially getting to be home with your family. My tour is almost over, and I'll see you real soon. How about if you turn around? When is he coming home? Hopefully a week. Today, coming in last night from Afghanistan. She hasn't seen her son in a year and a half. Boys, we have a very special treat for you as well. I'm staring out into the night, trying to hide the pain. Going to the place where love, even though don't ever cross the thing. And the pain you feel's a different kind of pain. But I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. We're not running from, no, I think you got me all wrong, but don't regret this life chose for me. Well, these places and these spaces are getting old, so I'm going home. Oh my God. What? Turn around. Please welcome home your son, Lieutenant Charles Draco. Oh, Daddy. I'm coming. Miles are getting longer, it seems. The closer I get to you. And I've always been the best man, a friend for you, but your love, it remains true.
buddy? I missed you. I missed you too.